Diz assim a palavra de Deus no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versos 14 e 15. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, de modo que quanto está em mim, estou pronto para anunciar o evangelho, também a vós que estáis em Roma. Meus irmãos, nós temos aprendido algumas lições preciosas na carta de Paulo aos Romanos. Em primeiro lugar, este apóstolo, ele se apresentou como apóstolo de Jesus Cristo, como servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. O evangelho, disse Paulo, pertence a Deus. O evangelho foi prometido por Deus. O evangelho encontra-se registrado de forma inspirada nas páginas das escrituras sagradas. O tema do evangelho, o assunto acerca do qual o evangelho discorre e trata, é o próprio Filho de Deus, Jesus o Cristo, o Filho de Deus, o Filho de Davi, o Senhor do universo. Paulo apresenta também seus destinatários dizendo que eles haviam sido chamados para pertencerem a Jesus Cristo, como também para serem santos. E Paulo os chamou de amados de Deus. A estes cristãos em Roma, Paulo escreve deixando claro o quanto ardentemente ele desejava visitá-los. E ao expressar e compartilhar este ardente desejo, este sonho antigo de visitá-los, naturalmente brota a questão: por quê? E Paulo apresentou nos versos de 11 a 13 os três propósitos que motivavam o seu coração a desejar visitar os romanos, a igreja de Roma. Em primeiro lugar, ele queria compartilhar, dividir, repartir ou comunicar algum dos muitos dons espirituais que o Espírito Santo lhe havia outorgado. Com que propósito? A fim de que os cristãos de Roma, a igreja de Roma, a igreja cristã, fosse fortalecida. O alvo de Deus é o fortalecimento do seu povo, da sua igreja, porque cristãos fortes são capazes de resistir e vencer o mal, carnal, mundano e diabólico. Portanto, Paulo diz: eu quero visitá-los, quero repartir com vocês os dons espirituais que o Espírito Santo me outorgou, porque o fim último deste repartir de dons é o fortalecimento da igreja. No entanto, Paulo era um homem humilde e sabia que, pela própria natureza dos dons, ele também haveria de receber, porque Deus havia dotado os cristãos de Roma também com dons espirituais, e ele sabia que juntamente com eles e neles, ele, Paulo, seria consolado. Como? Através da fé mútua. Portanto, Paulo precisava de amparo, de socorro e de encorajamento. De fato, queria ser uma bênção para os romanos, mas queria que os romanos também fossem uma bênção em sua vida. Tinha para dar, mas admitia também ter para receber. Portanto, o apóstolo, com grande humildade, deixa absolutamente claro que se a igreja de Roma precisava dele, ele também precisava da igreja de Roma. Portanto, seu segundo propósito não era só fortalecer ou ser instrumento divino para o fortalecimento da igreja de Roma, mas também para que ele mesmo fosse ajudado, amparado e consolado. O terceiro propósito de Paulo em visitá-los era para colher ou conseguir algum fruto entre vós. O livro de Atos nos dá testemunho de que todas as vezes que este homem de Deus pregava o poderoso evangelho de Jesus Cristo, vidas eram salvas. É verdade que muitos rejeitavam, a grande maioria rejeitava. Ele era perseguido, sofria, tinha que sair correndo e fugido às escondidas das multidões. Mas verdade é que sempre há um registro de que
muitos acreditavam e se convertiam, e em cada cidade pela qual ele passava, uma igreja era plantada, porque Deus salvava vidas. Paulo era um homem acostumado a colher frutos do seu trabalho, porque Deus honrava a pregação do seu evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. E Paulo diz: ao chegar em Roma, eu não quero ser simplesmente um instrumento para o fortalecimento da igreja, eu também quero colher frutos, quero ganhar almas, quero ver vidas salvas pelo evangelho de Jesus Cristo. Eu quero colher alguns frutos entre vocês, como também entre os demais gentios. E é nesse contexto de ganhar almas, de desejar colher o fruto de vidas remidas pelo sangue de Jesus Cristo, que Paulo começa o verso 14 dizendo: eu sou devedor, eu sou um homem endividado, eu tenho dívidas. E todos aqui sabemos o quanto é difícil dormir e ficar tranquilo e viver bem quando temos dívidas, e quando estamos em débito com pessoas e precisamos honrar e pagar as nossas dívidas. As pessoas honestas sofrem quando, por diversas razões, ficam impossibilitados de pagar. Os desonestos não, dormem o sono tranquilo, porque a rede que embala o desonesto é essa envergonhice, ele não paga, e a sua alegria é saber que teve e não devolveu. Mas as pessoas honestas, elas sofrem com suas dívidas. E este mesmo apóstolo, ele diz, meus irmãos, algo maravilhoso sobre a questão das dívidas, dizendo: a ninguém devais coisa alguma, senão o amor recíproco. Nós não devemos ter dívidas, mas nós devemos ao próximo o amor. E Paulo, meus irmãos, está dizendo exatamente isto neste verso: eu sou devedor, eu tenho uma dívida para com a humanidade. A humanidade nada fez por mim, mas eu devo a ela algo. Eu devo aos homens o evangelho de Jesus Cristo. Eu devo à humanidade o sangue de Cristo, o evangelho da graça de Deus, o poder de Deus que salva aquele que crê. Eu tenho uma dívida para com todos os homens. Eu devo o evangelho. Existem, meus irmãos, duas maneiras de adquirir uma dívida. Primeiro, você pega emprestado e você está endividado, você tem que pagar. Mas se um terceiro lhe dá um dinheiro para você dar para uma segunda pessoa, você está endividado para com ela, porque ela deixou sob sua responsabilidade o entregar aquele dinheiro, e você está endividado com a pessoa para quem você deve entregar o dinheiro. Enquanto você não entregar, você lhe deve o dinheiro que não lhe pertence. Deus nos deu o evangelho, e nos deu o evangelho para compartilhá-lo, para semeá-lo, para distribuí-lo. E nós estamos em débito para com Deus, também em débito para com a humanidade, quando nós guardamos conosco a mensagem do evangelho. Quando os nossos lábios se cerram, quando as nossas bocas se fecham, quando as nossas línguas se prestam de serviço, de falar da vida alheia, de criticar e denegrir a imagem dos outros, mas a nossa boca e a nossa língua, elas não se abrem para dizer ao mundo que Jesus Cristo é o pão da vida, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade. E Paulo está dizendo: eu sou devedor. Ele se sentia exatamente assim, trazendo consigo o pesado fardo da responsabilidade de ter um débito. E eu volto a dizer, quem é honesto não se sente bem enquanto não quita o seu débito, enquanto não paga a sua dívida. Você deve aos seus vizinhos o evangelho, pague sua dívida para com a sua vizinhança. Você deve o evangelho da graça de Deus para com os seus colegas de trabalho, quite este débito. Você deve à sua família Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, pague esta dívida. Compartilhe o evangelho, fale e não te cales. Irmãos, a igreja só avança quando ela
sente sobre os seus ombros este fardo, quando este fardo não pesa sobre nós, então o evangelho, meus irmãos, e a obra missionária não vai à frente. Paulo disse que se eu prego o evangelho, eu não tenho do que me gloriar, do que me gabar. Por quê? Porque me foi imposta essa obrigação. E ai de mim, coitado de mim, se eu não pregar o evangelho. Se você não pagar as suas dívidas, sabe o que acontece? Você vai ser preso, alguma coisa vai lhe acontecer, porque você está devendo. E Paulo disse, ai de mim. Esse homem tinha sobre o seu coração o peso e o fardo da obrigação de compartilhar o evangelho, e ele sabia das sanções divinas para com os negligentes. Por isso, nós, meus irmãos, devemos compartilhar o Senhor Jesus Cristo. Devemos trazer sobre os nossos ombros este fardo. Quando será, eu pergunto aos irmãos aqui, quando nós andamos pelo centro da cidade e contemplamos aquelas grandes multidões indo e vindo, o que se passa no nosso coração? Não há um peso na nossa alma ao ver as multidões sem Deus e sem salvação? Será, meus irmãos, que quando nós olhamos a incredulidade, a idolatria, a feitiçaria, a imoralidade, a iniquidade, na qual a nossa cidade e as pessoas estão atoladas e mergulhadas, não nos faz mal, não nos constrange, não provoca mais em nós indignação? Será que nós já estamos tão acostumados com isso que nos portamos com indiferença, até mesmo para com as pessoas salvas? Jesus contou duas parábolas, a da ovelha perdida e a da dracma perdida. E ele conta da alegria do pastor que encontra a sua ovelha amada, querida, perdida. Como ele celebra, ele promove uma festa para celebrar. É o pai que recebe o filho pródigo e que vibra, e que comemora, e que festeja a chegada daquele que estava morto e reviveu. É aquela mulher que encontrou a sua pequena moeda, e ela chama as vizinhos para se alegrarem com ela, porque ela encontrou a sua moeda perdida. A alegria, será, meus irmãos, que nós não vibramos mais ao ver as pessoas serem salvas? Será que a alegria e o festejo celestial que Jesus afirmou ocorrer quando um pecador se arrepende, a nossa alma não festeja mais? Também a nossa alma não se condói e não sofre ao ver as multidões nas esquinas dos nossos bairros, os homossexuais, as prostitutas, pessoas tão carentes de Deus, precisando tanto de Jesus Cristo? Irmãos, o que sentimos? Ora, vamos ver como Jesus sentia. Diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus Cristo, vendo as multidões, ele se sentia exatamente assim. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas, errantes, como ovelhas que não têm pastor, sem liderança, sem rumo, sem pastos verdejantes, sem águas tranquilas, sem um aprisco seguro para estarem protegidas do lobo devorador. Ora, meus irmãos, vamos ver uma outra reação de Jesus. Outra vez entrou numa sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiada, e observavam-no para ver se no sábado curaria o homem, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta-te e vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, se calaram.
e olhando em redor para eles com indignação, condoendo-se da dureza dos seus corações. Assim, Jesus olhava as multidões com compaixão. Em outras situações, ele se condoía, ele se indignava com a dureza dos corações dos homens. E nós, quando olhamos as multidões, nada sentimos? Não pesa sobre nós o fardo pesado de que estas vidas estão marchando a largos passos para o inferno? Não nos indignamos diante da incredulidade? Ora, meus irmãos, há uma outra passagem também muito significativa e que nos revela muito o coração e o fardo que o Senhor tinha sobre os seus ombros. Diz a palavra de Deus que Jesus, ao avistar a cidade de Jerusalém, construída sobre o topo do Monte Sião, portanto, bela, magnífica, ali, e quando ele subiu, porque geograficamente o Monte Sião estava cercado de outros montes, como diz o Salmo: os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, não serão abalados. Ao redor de Jerusalém, para chegar ao Monte Sião, era preciso antes subir um monte e descê-lo para novamente subir o Monte Sião. E quando se chegava ao topo dessa cordilheira, estas montanhas que eram como que uma fortaleza ao redor do Monte Sião, do pico do lugar mais alto deste monte, se avistava Jerusalém, em destaque lá na frente. E a Bíblia diz: e quando chegou perto e viu a cidade, chorou sobre ela. Irmãos, quando Jesus viu a cidade, chorou. A palavra grega, segundo os entendidos, aqui traduzida por choro, é uma palavra tão pobre, choro. Jesus irrompeu em lágrimas, ele soluçou de chorar quando ele viu. Sabe qual era a reação dos peregrinos quando viam a magnífica Jerusalém? Ficar extasiados, encantados com a sua arquitetura, com os seus prédios, uma cidade imponente, bonita. Todos ficavam impressionados com aquela grande e linda cidade. É como nós, chegue em Paris, chegue em Singapura, em Tóquio, Nova York, e você tem que andar com um babador, porque você fica maravilhado com os grandes prédios, você fica maravilhado com a tecnologia de ponta, com a cidadania, com a educação, países de primeiro mundo. Mas sabe o que Jesus viu quando ele olhou para Jerusalém? Ele viu o caos moral no qual Jerusalém estava mergulhada. Ele viu a iniquidade, a incredulidade, o afastamento de Deus, a rejeição de Deus. E ao ver por dentro Jerusalém, o quadro moral e espiritual, Jesus chorou de soluçar. E eu pergunto, irmãos, quando nós olhamos as grandes metrópoles, nós nos sentimos seduzidas por elas, ou nós conseguimos enxergar a sua imoralidade, a sua corrupção, o estado de feitiçaria, de ateísmo, de comprometimento ético, no qual estas cidades estão, longe de Deus, afastadas de Deus? Jesus olhava as multidões e se compadecia, olhava a incredulidade dos homens e ficava indignado e condoendo-se, via a cidade de Jerusalém e chorava. E nós, meus irmãos, Paulo disse: eu sou devedor. Sobre os ombros de Jesus havia um fardo. Sobre os ombros de Paulo, meus queridos, também havia um fardo. Observem Paulo, na cidade de Atenas, diz a palavra de Deus: enquanto Paulo os esperava, seus companheiros, a sua equipe ministerial, em Atenas, revoltava-se nele o seu espírito, vendo a cidade cheia de ídolos. Revoltava-se nele o seu espírito, uma cidade idólatra. E ele começou, meus irmãos, a evangelizar uma cidade idólatra. Paulo, meus irmãos,
ele vai dizer algumas coisas extraordinárias. Ele diz: pois sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível. Observem, ganhar o maior número possível. Paulo era livre de todos, não devia nada a ninguém. No entanto, ele se considerava e ele se tornou escravo de todos, porque ele queria servir à humanidade o evangelho de Jesus Cristo. Era isso que ele queria servir como escravo, escravo de Deus. Ele declara, meus irmãos, tudo faço por causa do evangelho, não há nada que eu não seja capaz de fazer. Eu lutei com feras, eu sofri naufrágios, eu fui torturado, apedrejado, tantas coisas. Tudo faço por causa do evangelho, para dele me tornar coparticipante. Fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Um homem, meus irmãos, que tinha paixão pelas almas perdidas. E ele está dizendo, cristãos romanos, eu sou devedor. Eu devo Jesus Cristo a vocês. Quero pagar a minha dívida. A obra divina, a obra missionária só avança quando, meus irmãos, os cristãos sentem o fardo pesado das almas perdidas. Não me agrada ver ou imaginar os jovens da igreja se formando, ganhando muito dinheiro, entrando aqui com filhos nos braços, com carros novos, me convidando para jantar em apartamentos luxuosos, mas cristãos descomprometidos com Deus, com sua palavra, apáticos, indiferentes. Vem um domingo, falta dois, e ainda dão mau testemunho e não falam de Cristo para ninguém. Eu queria ver os jovens da igreja estudando e se formando em médicos, em professores e em tantas profissões, e indo para os campos missionários com suas vocações. Eu vou para o campo, eu vou servir como médico. Eu vou para o campo missionário como médico, como professor, como treinador de educação física. Eu tenho dito ao meu filho, filho, eu não quero ver você ganhando dinheiro. Eu queria ver você servindo a Deus com a sua vocação. Qual é a sua vocação? Coloque a sua vocação, não é pastoral. Quem disse que só pastor serve a Deus? Será que só pastor pode ser missionário? Professor não pode se mudar para uma cidade, para um outro país, para exercer a sua profissão e levar o evangelho de Jesus Cristo? Eu estava dizendo a ele, treine. Você pode ser um professor de educação física, um treinador, nos países da África, em outros lugares. Como as pessoas querem treinadores de times de futebol, vá para o campo missionário, ou como dentista, seja lá como for, entregue a sua vida, seja útil a Deus. Do que adianta ficar nas grandes cidades, ganhando dinheiro, dando mau testemunho, mal frequentando os cultos, apáticos do evangelho, mais fora da igreja do que na igreja. Eu gostaria de ver você ganhando dinheiro, muito dinheiro, sabe para quê? Para você entregar o dízimo e para você mandar missionários para o campo. O programa Fé na Verdade, Conexão, podia estar em outros canais, podia estar no Brasil, podíamos alcançar mais gente. O que nós precisamos? Sustento, visão espiritual. Nós, igreja de Constantinópolis, sentimos que temos uma dívida para com o Amazonas. Nós estamos endividados como o Brasil para com o Amazonas, e enquanto não levarmos Cristo a esta cidade, pessoalmente, pelos programas e através dos ministérios, nós estaremos em dívida com as multidões, e nós temos que pagar o nosso débito, temos que pagar esta dívida. Nós prestaremos contas a Deus. O evangelho nos foi dado para nos salvar e para que nós o compartilhemos. Portanto,
não queira o seu filho morando em cima de você. Eu vou comprar um terreno, faço a minha casa em cima do filho, em cima da filha e os netos, tudo ao redor de mim. Não, mande para os campos missionários, incentive para que seus filhos obedeçam ao ID de Jesus Cristo. Devemos o evangelho ao mundo, devemos o evangelho aos nossos vizinhos. E Paulo declarou: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros. Para os judeus, quem não é judeu é gentio. Para o grego, quem não é grego é bárbaro. Então, para os gregos, os judeus são bárbaros. Para os judeus, os gregos são gentios. Quem não falava a língua grega e não havia assimilado e abraçado a cultura grega através do helenismo, a divulgação pelo mundo de então da cultura e do pensamento grego, era considerado bárbaro, inculto, rude. E Paulo está dizendo: eu devo aos gregos. E Paulo escreveu para Roma, onde se falava o latim, mas escreveu em grego, pressupondo que os cristãos de Roma eram capazes de ler a sua carta no grego, embora falassem o latim. Ora, Paulo diz: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto aos sábios como a ignorantes. Ora, nós precisamos sim levar o evangelho aos pobres, mas precisamos dos desembargadores, precisamos dos doutores para pregar o evangelho aos sábios, aos cultos, aos letrados. Devemos o evangelho a toda a humanidade, rica ou pobre, culta ou inculta, a humanidade grega ou bárbara, judaica ou gentílica. Devemos o evangelho à humanidade. Essa é a primeira declaração de Paulo. A segunda declaração do apóstolo Paulo encontra-se, meus irmãos, no versículo de número 15. De modo que, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vós que estáis em Roma. Os irmãos observaram esta primeira declaração do apóstolo? De modo que, quanto está em mim, no que depende de mim, estou pronto. Paulo sabia que não dependia só dele. Existem coisas que só dependem de Deus. Existem coisas que dependem dos homens. Por isso, quando Moisés clama a Deus, Deus disse: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Moisés, não é hora de orar, é hora de marchar. Mas em outros momentos, Deus diz ao seu povo: ficai quietos, vede o livramento. Nesta peleja não tereis que lutar. Eu vou pelejar por vocês e vocês vão ver a vitória. Há momentos em que Deus diz: eu vou dar a terra através da guerra. Eu estou dando, mas vocês terão que conquistá-la. Existem coisas que dependem de nós e outras só de Deus. Por isso Paulo disse muitas vezes: eu planejei, eu propus visitar-vos, mas até agora tenho sido impedido. Quem impediu Paulo? Com certeza Deus. Por quê? Vimos isso na semana passada. Quando Deus não quer que algo ocorra, Ele permite que as maquinações satânicas e as artimanhas carnais de um mundo sem Deus e sem salvação, entre aspas, triunfem. Mas quando Deus quer que algo ocorra, porque é da sua vontade, então mesmo que Satanás consiga arregimentar todo o inferno e toda a humanidade para obstruir o caminho de um homem que executará a vontade de Deus, o mal é derrotado, porque Deus é Deus. E Paulo está dizendo: no quanto está em mim, do que depende de mim, eu estou pronto. No entanto, até agora tenho sido impedido. Deus me tem fechado a porta. Deus não tem permitido que eu vá. Agora, meus irmãos, vamos observar o contexto da carta para entender
esta declaração, porque Paulo disse: estou pronto. Será que estava mesmo? Pedro disse: Senhor, estou pronto para ser preso contigo, estou preparado para morrer contigo e por ti. E Jesus disse: estás preparado? Hoje mesmo você vai dar uma prova de que não está pronto. Às vezes nós nos avaliamos equivocadamente dizendo: estou pronto. Alguém lhe pergunta: está pronto para fazer a prova? Sim, faça a prova. E você tira uma nota baixa. Sabe o que isso mostra? Você não estava preparado para fazer aquela prova. Paulo disse: estou pronto. Irmãos, no que diz respeito ao conteúdo do Evangelho, ele estava pronto. Observem, Paulo, antes de ir a Jerusalém, em Corinto, ele escreve esta fabulosa e magistral carta para os romanos. Em seus planos, ele viajaria até Jerusalém, rapidamente entregaria a oferta, viria para Roma e, de passagem por Roma, chegaria à Espanha, em menos de um ano. Mas Paulo só chegou em Roma no cronograma de Deus. Paulo chegou em Jerusalém, foi preso, passou mais de 2 anos preso em Cesareia, e ele chegou a Roma acorrentado, preso, não chegou em plena liberdade. Para Paulo, ele estava pronto e entrar em Roma livre, leve e solto para pregar o Evangelho era o que ele achava o melhor para os cristãos romanos e para ele. Mas nos planos de Deus, que são mais elevados, maiores e melhores do que os nossos, Paulo ainda não estava pronto. O tempo de Paulo chegar a Roma ainda não havia chegado. Paulo, meus irmãos, foi a Jerusalém e lá muito sofreu. Passou quase 3 anos preso, e vamos imaginar um homem do quilate de Paulo, vamos pensar num homem dinâmico como Paulo, brilhante como Paulo, preso, limitado a uma pequena cela, em um lugar inóspito. O que Deus estava fazendo com este homem? Se os planos e os projetos de Paulo se concretizassem, é possível que Paulo chegasse a Roma como um grande mito, após uma carta magistral dessa, após a fama de Paulo como um grande missionário. Paulo teria chegado em Roma, meus irmãos, com uma entrada triunfal. As pessoas gostam de criar mitos, e a igreja muitas vezes gosta de se tornar fã. Meus irmãos, o apóstolo João termina sua primeira carta dizendo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Os irmãos já pararam para pensar que João está escrevendo para cristãos, e que a última palavra é a que fica, é a última declaração do apóstolo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ídolo não é só uma imagem de escultura diante da qual você se ajoelha. Nós criamos alguns mitos, e Paulo, meus irmãos, poderia estar se tornando um mito vivo do Evangelho de Jesus Cristo. E ele disse: no que depende de mim, estou pronto. Mas ele ainda não estava pronto. Segundo a perspectiva de Deus, Paulo ainda estava em tratamento. Deus lhe deu um espinho na carne, para que Paulo, um homem usado por Deus de uma maneira tão extraordinária, fosse mantido humilde, porque Deus não usa arrogantes, presunçosos e vaidosos. E para mantê-lo humilde, Deus lhe colocou um espinho na carne e o fez sofrer. Paulo precisou passar 3 anos preso, perceber que nada era. Preparado teologicamente ele estava, a sua carta é uma evidência do seu preparo, mas ele estava em tratamento, e enquanto Deus não lhe desse alta, ele não estava preparado para chegar em Roma. Na escola divina só cola grau no dia e no tempo que Deus quer.
Muitos de nós não entendemos que Deus está nos tratando, nos preparando. E foi, meus irmãos, destas prisões de Paulo, lá em Roma e em Cesareia, que cartas como aos Efésios, aos Colossenses, a Filemão, aos Filipenses foram escritas. Talvez se Paulo estivesse no dinamismo do seu trabalho, estas cartas nós não as teríamos em nossas mãos. Deus sabe o que faz. Paulo disse: quanto está em mim, do que depende de mim, estou pronto, estou preparado. Estava num certo sentido, mas ainda não estava maduro do ponto de vista e da perspectiva de Deus. E Deus não põe na nossa mão uma responsabilidade enquanto nós não estivermos prontos para elas, para as responsabilidades. Deus, irmãos, está tratando conosco. E nós queremos que Deus seja rápido porque dói, porque Ele nos deixa passar ou permanecer ainda em situações difíceis que nos maltratam, mas Deus está nos disciplinando, formatando o nosso caráter, nos tornando humildes. O salmista declarou: foi-me bom ter sido afligido, porque antes eu me extraviava, mas agora eu guardo a tua palavra. Foi bom ter passado pela aflição. Deus usa, meus irmãos, as dores e os sofrimentos. E quando Paulo disse: estou pronto, ele não estava. Ele precisou passar 3 anos preso para poder amadurecer, para poder colar grau na escola divina. Quem não é fiel no pouco não será no muito. Se você não tem sido fiel nas pequenas coisas que Deus tem lhe dado, se você não dá dízimo, se você ganha R$100, você não vai dar quando ganha 1.000, muito menos quando ganhar 10.000. O que dizer se ganhar 100.000? Não dá. Se você não é fiel nas pequenas conversas, se nas coisas mínimas você mente, nas grandes você vai mentir mais ainda. Se nos pequenos negócios você é desonesto, você sempre procura um atalho, nos grandes você também fará a mesma coisa. Nós ficamos perguntando por que Deus ainda não me usa como eu gostaria, porque as coisas ainda não são como eu queria. Paulo, meus irmãos, está dizendo: muitas vezes eu quis visitá-los, mas eu fui impedido. Por que Deus estava impedindo Paulo? Porque Paulo achava que estava pronto, mas para Deus, Paulo ainda não estava pronto. Ele orava dizendo: Deus, me ofereça uma boa ocasião para eu visitar a igreja de Roma, mas eu peço pela tua vontade. Os alvos de Paulo eram elevados e nobres, mas Paulo chegaria a Roma do jeito que Deus quis. Ele chegou acorrentado, chegou quebrantado, não chegou o mito, chegou um homem de Deus, forjado na fornalha de fogo ardente. Um homem, meus irmãos, que demonstrou pelo que foi, que era um homem de Deus. E para ele ter se tornado um homem de Deus, irmãos, levou tempo. E nós precisamos entender as disciplinas espirituais para o amadurecimento e para o crescimento. Estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós que estáis em Roma. Termino, meus irmãos, dizendo que, do ponto de vista bíblico-teológico, Paulo estava pronto. A carta aos Romanos prova isso. E eu quero lhe perguntar: você está pronto? Se Deus o colocar num tribunal, você está pronto para pregar para os sábios? Se Deus lhe colocar para trabalhar na periferia, com pessoas muito modestas e simples e pobres, você está preparada, pronto para compartilhar com elas o Evangelho? Você é daqueles que diz: eu só ensino uma classe se eu tiver uma grande classe numerosa, só de bacharéis e mestres e doutores. Eu sou bom demais para pegar uma classe muito simples, de pessoas muito humildes, semi-analfabetas na igreja. O meu talento, a minha capacidade, é um desperdício me colocar à frente de uma classe tão simples. Paulo estava pronto. E eu estava ouvindo o pastor Lloyd Jones pregar,
e ele estava compartilhando que de férias no interior, ele foi convidado para pregar numa igreja. E ele, constrangido pelo convite, aceitou. E ao chegar no lugar, era um lugar pequeno. E ele e a esposa, mas o pastor, somando com os visitantes, tinham 5 pessoas. E ele diz que Satanás o tentou a dizer algumas coisas e a não pregar. O grande Martin Lloyd Jones, pregador da capela de Westminster, convidado para fazer conferências em toda a Europa e nos Estados Unidos e Canadá, falar para 5 pessoas, um auditório de 5 pessoas. E ele disse, meus irmãos, que se arrependeu diante do Senhor e ele pregou a palavra. E ele disse que foi uma das vezes que ele pregou melhor e com mais ardor do coração. Porque se você não pregar assim para 5 pessoas, você não vai pregar para 5.000 pessoas. Eu estou pronto, Paulo disse, eu estou pronto para falar com os simples e modestos e pobres, e também para os cultos, para os letrados, para os eruditos. Irmãos, vamos nos preparar, jovens, se preparem, para que vocês, pelo menos do ponto de vista bíblico, possam dizer, estou pronto, preparado. Quem entrar no meu caminho, eu estou preparado para evangelizar. Muitos de nós cerramos as bocas e fechamos as bocas e não falamos de Cristo, sabe por quê? Medo, insegurança, falta de conhecimento bíblico. Nós nos deparamos com alguém que pensa diferente, ou é adepto de uma seita, e essa pessoa consegue rapidamente nos dar uma rasteira, porque nos falta o conhecimento da palavra. E Paulo está dizendo, eu estou pronto, eu conheço o evangelho que prego, eu amo o evangelho que prego, eu creio no evangelho que prego. E você e eu precisamos assim. Então eu termino dizendo, vamos aprender com este grande homem de Deus. Somos devedores, estamos endividados, nós devemos Jesus Cristo. Aqueles que cruzarem o nosso caminho, os nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, nós devemos Jesus a estas pessoas. Estejamos prontos para que onde quer que Deus nos coloque, estejamos prontos para testemunhar nos postos elevados e nos humildes, no meio dos sábios, dos letrados e dos eruditos, e dos pobres, analfabetos e simples, os ribeirinhos, que tenhamos o mesmo amor e a mesma capacidade de apresentar este evangelho que é claro como a luz, de modo que todos são capazes de entendê-lo, porque o milagre da compreensão é obra do Divino Espírito Santo. Na dependência de Deus, irmãos, preguemos o evangelho. Vamos pagar a nossa dívida com Manaus. Quanto eu fico feliz quando encontro pessoas dizendo, eu não perco o programa Conexão, programa Fé na Verdade, a palavra de Deus está entrando na minha casa. Quantas pessoas estão ouvindo? De alguma maneira nós estamos pagando a nossa dívida. Vamos levantar ofertas cada vez mais expressivas. Esse ano 3 ofertas de amor para missões serão levantadas. Comece a separar a sua oferta de missões. Não dê uma oferta mesquinha, dê uma oferta de amor. Vamos levar. Não vamos pensar que missionário tem que vir aqui nos agradecer. Nós é quem temos que agradecer a eles, dizendo, você foi pagar a nossa dívida. Vamos mudar de ponto de vista. Nós devemos, nós temos que pagar. E aqueles que vão em nome do Senhor, por nós sustentados, ao invés de trazê-los aqui para nos dar relatório, nós somos os senhores deles. E para que eles nos agradeçam, vamos agradecer a eles, e é claro, vamos ouvir os relatórios, porque eles edificam, eles estimulam a contribuição. Mas lembre-se, ao dar o seu dízimo, ao dar a sua oferta, você não está fazendo nenhum favor, nem a Deus e nem a ninguém. Dívida, quando se paga uma dívida, não se faz favor. Vamos pagar a nossa dívida com humildade e com expressividade, com amor, com generosidade, e eu não tenho dúvidas que Deus nos abençoará ricamente, e nós teremos mais para dar, e Ele continuará nos abençoando ainda mais, e nós investiremos ainda mais
na expansão do Evangelho. Creia nisso. Creia nisso. É bíblico, é de Deus, é real. Deus honra a sua palavra. Vamos abaixar nossas cabeças, fechar os olhos e vamos orar ao Senhor. Você é um devedor, é um mal pagador. Coisa triste alguém dizer, ali vai um mal pagador. Pague o Evangelho, você deve. Peça perdão a Deus se você tem sido negligente ao evangelizar.